Hoje eu vou mostrar para vocês como que a negligência durante a fase de execução pode colocar um edifício em risco de colapso. Iniciando aqui esse vídeo que eu gravei em campo, de um serviço que eu peguei para poder prescrever, né, o tratamento aqui desses pilares de garagem. Olha só a situação em que se encontram esses pilares. Aqui, onde você vê essa mancha na horizontal, isso aqui é apenas, né, o cheiro do estribo que sobrou. Ele foi completamente corroído. As barras longitudinais dos pilares também estão corroídas, ó, estado avançado de corrosão. Aqui você vê um pouquinho de flambagem na barra vertical. O estribo também está rompido aqui nesse canto, ó. Ele passa aqui um trecho por dentro do concreto e quando chega nesse ponto aqui perto das barras longitudinais do pilar, rompeu o estribo. E essa situação, ela se repete praticamente em todos os pilares ali da garagem. Esse tipo de pilar aqui, quando chega nesse ponto, ele coloca, né, em risco de colapso o edifício. Principalmente se a densidade de pilares for baixa, ou seja, se você tiver poucos pilares sustentando uma grande parcela da carga do edifício. O que não é esse o caso. Esse aqui os moradores tiveram sorte pelo seguinte: nós temos muitos pilares. São mais de 30 pilares sustentando esse edifício residencial. E a principal causa dos problemas que vocês conseguem observar aqui é a falta de cobrimento do aço pelo concreto. Como a maioria de vocês aí, se forem engenheiros, devem saber, a gente tem um cobrimento mínimo prescrito por norma de acordo com a classe de agressividade do ambiente. Olha só, para ambiente urbano a classe de agressividade é 2. Você abaixando aqui, você vai ver a primeira prescrição aqui em relação ao traço do concreto, que isso aqui também é importante. É relação água-cimento, tá? É em massa para a classe de agressividade 2. CA significa concreto armado e CP concreto protendido. Nesse caso é concreto armado. A relação água-cimento ela tem que ser igual ou inferior a 0,6. Ou seja, no máximo 60% da massa deve ser de água. Sendo menos do que isso, melhor para resistência do concreto quanto à agressividade do ambiente. Agora sobre o cobrimento, chegamos aqui. Concreto armado, classe de agressividade 2, vigas e pilares, 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. E como a gente pode observar aqui no vídeo, né, fica na cara que alguns pilares não possuem nem sequer 1 centímetro de cobrimento. Isso aqui é negligência durante a fase de execução. E é uma coisa que eu pego na maioria das obras em que eu visito durante a execução, é cobrimento insuficiente das armaduras. E aí eu falo para o pessoal, olha, eu faço inspeções em edifícios também, além de projetos, e eu encontro sempre durante as minhas inspeções problemas de corrosão nas barras por falta de cobrimento. E o pessoal não acredita. Então eu estou mostrando aqui em vídeo a situação, o que pode acontecer quando o cobrimento ele é negligenciado. E nesse caso aqui, para ter chegado nesse ponto, provavelmente não foi só o cobrimento, mas também o traço do concreto. O traço do concreto provavelmente não está atendendo aí a resistência mínima, o FCK mínimo, e também não deve estar atendendo a relação água-cimento mínima para chegar no estado de carbonatação tão avançado. Vocês vão ver que alguns pontos tem manchas brancas de lixiviação, tá? Olha só. Nesse aqui a barra está bastante flambada, olha aqui. A barra está flambada porque a barra de aço ela tem uma tendência a acumular mais tensão do que o próprio concreto. E se ela está flambando, é um péssimo sinal. Estribo rompido também. Olha o concreto do pilar rachando. Do outro lado aqui vai poder ver mais fácil, olha só.
O concreto do pilar está rachando no canto porque as barras estão oxidando, aumentando de seção e quebrando, rompendo o concreto. E o pior, mais para frente aqui, vocês vão ver um ponto onde foi mascarado, né? Aqui houveram vários pilares em que a gente não sabe quem que fez isso, não sabe se foi, por exemplo, solicitado uma pintura, né? Uma manutenção só para dar um tratamento, e quem pegou para fazer acabou maquiando. Talvez por inocência, por falta de conhecimento técnico, acabou escondendo esses problemas. Olha só esse pilar aqui, ele aparentemente está bem, mas quando você chegar perto, olha só aqui essa trinca aqui na vertical. Isso aqui indica que o reboco ele já está querendo se desplacar. O reboco ele quer sair fora. E isso aqui foi maquiado. A gente consegue observar lá em loco, inclusive teve alguns pilares perto da base que eles tiveram um pequeno incremento de seção e as quinas estão abauladas. Ou seja, teve um enchimento de massa ali em volta. E depois uma pintura em cima. Vocês podem ver que a pintura está bem viva, né? Teve essa manutenção aqui, que infelizmente por não ser o tratamento correto, acabou atrapalhando, acabou escondendo o problema de verdade, mascarou o problema real que eles estão enfrentando aqui no edifício e acabou colocando em risco, né? Isso aqui, se não for bem tratado, pode resultar em colapso. Um caso muito similar é do edifício André, em Fortaleza. Aquele que o pessoal começou a trabalhar nos pilares lá da garagem e saíram, porque escutaram alguns estralos, e depois o prédio veio a ruir, caiu por completo. Esse aqui é um caso bem similar, inclusive se não for, olha só, barra exposta aqui por falta de cobrimento, olha, aqui não foi nem necessário remover ali o trecho do concreto frágil. A barra já estava exposta por si só. Voltando, se isso aqui não for bem executado, e tem que ser executado assim, você pode recuperar pilares simultaneamente? Nesse caso aqui sim, primeiro porque a densidade de pilares é muito alta, eles estão carregando uma carga menor do que o normal por pilar, e se você afastar bem, pega um pilar em uma projeção um lado do edifício, outro pilar em outro lado do edifício e outros pilares aqui, você consegue trabalhar em alguns pilares de forma simultânea, em até 4, no máximo, né? Havendo ali mais do que 30 pilares para poder distribuir a carga do edifício. Você tem que proceder com o escoramento em prumada, onde for necessário, escorar a área de influência ali toda do pilar e trabalhar, né, no máximo ali uns 4 pilares de forma simultânea, nunca em todos os pilares, porque isso você está forçando o edifício a trabalhar numa situação de risco, né? E você não pode nunca fazer isso. Mais um estribo rompido. E um pouquinho à frente, daqui a pouco vocês vão observar um pilar com problema de espaçamento. Aliás, um pilar não, uma viga com problema de espaçamento entre as barras. Se eu não me engano, é esse daqui. Olha só. Problema de cobrimento aqui. Isso aqui é nicho. Foi durante a concretagem, não foi nem corrigido esse problema aqui, ó. Mais barras expostas aqui por falta de cobrimento. E olha aqui a viga. O jeito que a armadura tá densa. E vale ressaltar o seguinte: é estranho a estrutura do edifício aqui. Ela é complicado de entender por que fizeram dessa forma, porque as vigas possuem apenas 10 centímetros de largura. Sendo que é uma garagem, você não precisa, elas já estão todas à mostra, não existe necessidade de você comprimir a largura dessas vigas para esconder a estrutura, não existe. Então eu não consigo entender o que motivou quem executou ou quem projetou, se a estrutura foi projetada, né, a fazer vigas com uma largura tão reduzida. As barras longitudinais, que aqui aparentemente são de 16 milímetros, olha, elas estão com espaçamento inferior a 2 centímetros. E se a gente pegar aqui na 6118 também, olha só, no item 18.3.2.2, na direção horizontal, tá? O que é espaçamento horizontal? É nesse sentido aqui, ó.
espaçamento horizontal. O espaçamento vertical é nesse sentido, ok? Da seção da viga. Você pega a seção da viga, corta ela, e esse daqui é o espaçamento horizontal e esse daqui é o espaçamento vertical, ok? Em relação ao horizontal, precisa ter um mínimo do maior desses valores, tá? Um mínimo do maior desses valores. Se o maior for 20 milímetros, né, vai ser 20 milímetros. Se a barra estiver acima de 20 milímetros, tem que ser, no mínimo, o espaçamento maior do que o diâmetro da barra. Dependendo do agregado graúdo, você aumenta em 20%, né? E se esse resultado for maior do que os dois anteriores, você tem que respeitar o espaçamento equivalente à dimensão característica do agregado, acrescida de 20%, ok? Então, a maior dimensão dessas daqui você vai adotar. E você pode ver que essa daqui de 20 milímetros, ela já não está sendo atendida aqui nessa viga, ok? E o que isso causa? Não tem concreto aqui debaixo da viga. Isso aqui foi mascarado por uma massa, até aparentemente durante a própria fase de execução, porque durante a concretagem a brita acumulou aqui em cima, olha só. A brita acumulou, olha o tanto de brita acumulada nessa região aqui acima das barras. Abaixo não conseguiu descer nem a nata de cimento e eles revestiram com uma argamassa aqui, igual o pessoal de obra fala. Coloca uma argamassa forte aí, não vai adiantar, né? Se não for um grout estrutural, não vai adiantar. E é isso aí. Então, o que poderia ter sido feito aqui para evitar, né, que esses pilares chegassem nessa condição? São detalhes de execução e projeto. Primeiro, tem que projetar atendendo os critérios de norma. Essa é a primeira questão. E no projeto aí tem que constar o tipo de concreto também para atender a classe de agressividade, né, com todos os critérios ali para atender a classe de agressividade do ambiente. Segundo, tem que executar conforme o projeto, né? Na hora que o projeto ele é realizado da forma correta, você já vai ter ali em pilares aqui que entram em contato com o solo, né? Esses pilares aqui, olha, eles entram em contato com o solo. Então, o que é recomendado aqui? É você colocar 4,5 de cobrimento aqui 4,5 de cobrimento das barras que vão entrar em contato com o solo. Isso é recomendado. Por quê? Porque em obra, acaba que um ponto ou outro vai ter um cobrimento inferior a 4,5. Tá? Então, para você realmente atender o critério de norma, você vai utilizar ali 4,5 de espaçamento, ou seja, num pilar de 20 por 20, você vai ter 11 por 11 os estribos. Então, o próprio projeto ele já começa a obrigar a obra a ser executada da forma correta, mesmo que não seja utilizado espaçador, o que está errado, né? Quem tiver responsável pela execução tem que utilizar os espaçadores, obedecer o projeto e utilizar espaçadores para que a barra não se mova ali dentro da forma, não venha a se aproximar da lateral da forma e colocar ali um cobrimento de 1 centímetro, 2 centímetros, que também já é inapropriado no caso de pilares que entram em contato com o solo, ok? É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.